São todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Estamos gravando por conta do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prova que vai ocorrer no dia 8 de setembro de 2024. Esta gravação é por conta desse concurso, mas se você assiste a esta aula por conta de um outro concurso, é porque, evidentemente, está prevista no edital desse concurso aí que você pretende prestar. Bem, estamos na parte do direito administrativo, do direito constitucional, artigo 38. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa plataforma Explica Isso Direito concursos.ead.guru, onde você encontra aí o nosso curso preparatório para o concurso de escrevente. Na verdade, será um curso permanentemente sendo divulgado, veiculado para que vocês estudem, já que é o maior tribunal de justiça do mundo e que oferece vagas sempre tem concurso de escrevente e é necessário preparação para isso, né? Então continue estudando com a gente ou adquira o nosso curso através da plataforma. Na plataforma vocês encontram aulas gravadas, como esta, aulas gravadas do curso ao vivo, material em PDF, questionários, tudo mais que você precisa para ser aprovado nesse concurso. Muito bem, o artigo 38, continuação da última aula, nós vamos iniciar agora, né? O artigo 38, pessoal, como eu já disse, escolhi uma canetinha aqui, né? É sobre direito administrativo, né? Diz assim, ao servidor público... Opa, vamos compartilhar a tela com vocês? Vamos lá. Muito bem, aparecendo aí na tela... Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional. Bem, administração direta, já expliquei, inclusive em aulas anteriores. Na aula anterior, autárquica e fundacional é administração indireta, certo? No exercício de mandato eletivo é quando tem eleição, né, pessoal? Aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Veja que o assunto é o servidor público da administração. Então, vamos lá. Servidor público da administração direta e também da administração indireta. Vamos dar um exemplo de administração indireta autárquica, o INSS. Então, digamos que um funcionário público, um funcionário do INSS, quer, por exemplo, se candidatar a um cargo eletivo federal ou estadual. Quais são os cargos eletivos federais? Presidente e vice-presidente da República, senador, deputado federal. No âmbito dos estados e Distrito Federal, nós temos governadores, vice-governadores e os deputados estaduais e deputados distritais. Muito bem. Se você, servidor público, administração direta ou indireta, quiser se candidatar a um dos cargos, você precisará ficar afastado de seu cargo, emprego ou função pública. Não é possível continuar. Agora, investido no mandato de prefeito, tratando-se de mandato eletivo, agora, investido no mandato de prefeito é quando ele é eleito, tá? Se eleito no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a remuneração. Por exemplo, digamos que um escrevente do fórum se candidata a prefeito. Muito bem, depois de investido do cargo, ele pode optar por receber a remuneração de escrevente ou a de prefeito, a que ele achar que seja melhor para ele, tá bom? Muito bem. O inciso 3 diz assim, investido no mandato de vereador. Pessoal, antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. No caso de afastamento, como mencionado aqui, ó, no inciso 1,
É que, em se tratando de mandato federal ou estadual, é que fica afastado do cargo, emprego ou função, eh no caso de exercício de mandato, tá bom? Não está falando daquele afastamento para fazer campanha não, aqui é quando no exercício do mandato. Então, se for federal ou estadual, não tem como, ele tem que se afastar do cargo. Investido no mandato de prefeito, ele também se afasta do cargo, mas ele tem a opção de optar por qual remuneração ele quer receber, se a de, por exemplo, como funcionário público ou o subsídio do prefeito. O 13 diz assim: investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, né, se houver compatibilidade de horários, perceberá, ou seja, receberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função pública sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo de vereador e, se não houver compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, ele vai se afastar e vai optar pela remuneração de um dos cargos. 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, aposentadoria, tempo de serviço em geral, exceto para a promoção por merecimento, mas a contagem de tempo é normalíssima. Vamos dar um exemplo. O funcionário público estadual do Estado de São Paulo, escrevente, a cada 5 anos ele recebe um quinquênio. Ele continua recebendo, contando o prazo para esse fim. 5. Na hipótese de ser segurado de regime próprio da Previdência Social, o que é segurado? Né? É aquele que recebe do INSS. Permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Então, na hipótese de ser segurado do regime próprio de previdência. Opa, acabei falando besteira, né? Regime geral é que é INSS. Então, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, o regime próprio é o estatuto, por exemplo, que prevê. O Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo tem um regime próprio estatutário. Então, se o funcionário estiver vinculado a esse regime, segurado por ele, ele permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Então, por exemplo, se for no Estado de São Paulo, o ente de origem é a administração pública do Estado de São Paulo, que tem lá um instituto próprio de previdência. Se for federal, federal. Se for de um município, município. Ou seja, ele não deixa de ser um segurado lá da origem, de onde era o cargo, emprego ou função pública dele, tá bom? É isso, olha aí, estamos aqui agora na seção 2, falar dos servidores públicos no artigo 39. Pessoal, não tem caído o artigo 39 porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade na redação dele, e então duas redações coexistem. A primeira, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de carreiras para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações, ou seja, administração direta e indireta. 39. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Eu acho que a melhor opção aqui é o concurso não perguntar nada sobre o caput do artigo devido a essa situação. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará. Remuneração entende o salário da pessoa e mais os benefícios a que ele tem direito, tá? Então, a fixação desses padrões de vencimento deve observar o seguinte: a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo componente de cada carreira. Ou seja, o salário é proporcional à responsabilidade e complexidade.
2. Os requisitos para investidura. Quais são os requisitos? Nível fundamental, nível médio, nível superior, necessário alguma especialização, conhecimento específico? 3. As peculiaridades dos cargos. Alguns cargos são bem peculiares, exigem um conhecimento muito específico. Parágrafo 2º. A União, os estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento de servidores públicos. Hoje em dia, online é muito mais fácil, né? Constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção de carreira, facultado para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Entes federados serão os estados, os municípios, tá? Fazer convênios para que, por exemplo, servidores de um estado possa, de repente, se aproveitar dos cursos oferecidos por outro estado ou outro município, quiçá. Certo, então? Então, é facultada a celebração de convênios. Agora, a Constituição diz que a participação nos cursos é um dos requisitos para a promoção na carreira. Então, entende-se como para promover tem que ter participado de cursos. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público os dispostos do artigo 7º e tem todos os incisos aqui, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Então, pode haver requisitos diferenciados para admissão em concursos públicos para os cargos, tá bom? E, claro, não vou reler todos esses incisos, porque nós já estudamos isso lá no artigo 7º. Quarto, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, que fixa uma parcela única em lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional de abono, de prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória obedecida em qualquer caso, disposto no 37, 10 e 11, que o 11 inclusive fala do teto, né, que o funcionário público pode receber. Então, membro de poder eletivo, pessoal, seja federal, no caso, ministro de estados, secretários estaduais e tudo mais, recebem por subsídio, ok? Subsídio e não remuneração. A remuneração ela é composta de um valor e depois de vários acréscimos a que o funcionário tem direito. Os cargos eletivos não. Fixa a verba em lei de quanto ele vai receber mensalmente e aquilo que ele vai receber. Parágrafo 5º. Lei da União dos Estados, Distrito Federal e Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37. Então, veja que interessante, uma lei da União do Estado, do Distrito Federal e dos municípios pode estabelecer a relação entre maior e menor remuneração, não ultrapassando determinados limites, e por isso que existe essa norma prevista neste artigo aqui, para que não haja uma diferença muito grande entre o que recebe mais e o que recebe menos da administração pública. Afinal, são todos servidores públicos. Sexto, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio, geralmente em janeiro, fevereiro, e da remuneração dos cargos e empregos públicos, ou seja, isso que inclusive, pessoal, é divulgado no portal de transparência dos respectivos entes federativos, tá bom? Sétimo, Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e Município, veja, se perguntarem lá, somente a União pode legislar estabelecendo relação de maior ou menor remuneração entre os seus respectivos servidores públicos? Resposta é não, não pode, não é só a União. União, Estados, Distrito Federal e Município. Aqui também, Lei da União do Estado, Distrito Federal e Município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, repartições públicas, autarquia e fundação,
para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento e modernização, além de reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade aos funcionários que, né, fizeram aí, colaboraram para que houvesse economia nas despesas correntes do órgão. Oitavo, remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Então, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada no termo do artigo 4º, ou seja, o membro de poder detentor de mandato eletivo pode ter o seu salário fixado por subsídio que depende de lei. Nono, é vedada, é proibida a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício da função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Então, não pode incorporar vantagens no exercício de funções de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Então, há uma remuneração para aquele cargo de chefia e de confiança. No entanto, é vedado, é proibido incorporar vantagens àquela remuneração do cargo, tá bom? Muito bem. Pessoal, artigo 38 e 39, com seus parágrafos, uma aula aqui um pouco mais curta. Na próxima aula, a gente continua e vamos falar do artigo 40. O artigo 40 talvez a gente tenha que dividir em 2 aulas. Mas é isso. Espero que tenha sido, eu tenho certeza que vai ser proveitoso para todos vocês. Mais umas gotas aqui de ensino e aprendizagem rumo aí à aprovação do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fico por aqui. Abraço. Lembre-se, se você não conhece o nosso curso, explica isso direito concursos.ead.guru. Tchau, tchau, pessoal.